A Tectoy fez novamente, sim, aquilo que ela sempre fez, pegar um dispositivo que tem grandes chances de ser bem visto aqui no mercado nacional, colocar a marca dela em parceria com a empresa responsável pelo produto em si e fabricar aqui no Brasil, mais precisamente no Polo Industrial de Manaus, para a gente ter um produto de qualidade com um preço bacana, sem aquele exagero de preço de custo para desenvolvimento de tudo isso e patente e tudo mais. Isso facilita a vida de todo mundo, inclusive de nós brasileiros que não temos lá empresas e marcas tão presentes no mundo da tecnologia para ter, por exemplo, um videogame igual o Zinix, né? Um PC portátil com qualidade de construção, com software dedicado e feito especificamente para rodar dentro do Windows, de forma que torne ele mais eficiente para gameplay portátil, coisas do tipo. Com essa descrição inicial, a gente já elucida um monte de coisa, um monte de informação que está aí pela internet. E sim, o Zinix não é nada além do Ainlock Zero e Ainlock Max, localizado para o Brasil, basicamente. É importante lembrar que consoles portáteis, videogames portáteis, eles, em tese, deveriam rodar com seu próprio hardware, não em nuvem com outra coisa. Por exemplo, o PlayStation Portal, que roda em nuvem junto com o seu console principal, com o PlayStation 5. No caso do Zinix, ele é um videogame por si só. Ele é um PC portátil rodando Windows que vai rodar os jogos e o sistema operacional diretamente no seu hardware, digamos assim. A Tectoy fez uma propaganda antes do lançamento desse videogame muito grande, muito forte, como um produto criado por ela, e talvez isso tenha gerado alguma confusão entre os que estavam com expectativa quanto a isso, mas eu acredito por mim mesmo, assim, falando com vocês aqui, eu e vocês, assim, entre nós, tá? Não iria acontecer algo assim por conta do que eu falei no começo do vídeo. A Tectoy teria custos de desenvolvimento gigantescos, precisaria fazer aquele procedimento de startup que geralmente demora um ano para se concretizar, como por exemplo a própria AIN fez isso, né? A AIN é uma startup e ele é um console chinês, tá? Ele é um PC portátil chinês, então não seria viável, sabe? E a gente sabe como o brasileiro gosta de fazer as coisas rápido. E, mano, o que seria mais rápido do que pegar algo que já funciona e trazer pra nossa realidade? Eu acredito que funciona muito bem e a gente já faz isso, mano. A gente já faz isso com muita frequência e funciona. Contando que o produto tenha qualidade, eu não vejo problema algum e é isso que eu espero do Zinix. Vamos falar sobre o preço mais pra frente, mas antes disso, vou falar um pouquinho sobre as configurações. E sim, eu tenho grandes amigos fazendo testes do Zinix e a galera já tá tendo as impressões, temperatura, já tá tendo a impressão de tempo de bateria, de tamanho, de pegada, ergonomia, e tudo isso eu vou falar para vocês aqui, a percepção da galera, e eu vou tentar transmitir aqui para vocês. Uma das coisas que mais chama a atenção é que a versão Lite e a versão Pro é uma mesma versão de carcaça com hardware diferente, hardware interno diferente. Então aí a gente já tem a primeira diferença, né? A cor é preta para a versão Pro e branca para a versão Lite, o que vai diferenciar aí os dois modelos, tendo LEDs de cores variáveis. Acredito que RGB você vai conseguir mudar o LED para a cor que você quiser, ou ele fica naquele modo Rainbow, sabe? Modificando sozinho as cores. Uma das primeiras coisas que eu ouvi falar quando as pessoas pegaram nele a primeira vez foi que a pegada é muito boa e ele é muito pequenininho, ele é bem menor, por exemplo, do que um Steam Deck. Segundo a galera tá falando, ele tem o tamanho de um Nintendo Switch, basicamente. Então, ele é realmente um PC portátil, bem compacto, assim. E ele vai ser bem mais fácil de carregar para os cantos também, porque ele, por ser mais compacto, acaba sendo mais fácil de você colocar numa mochila, de você comprar uma case para ele. Inclusive, eu me pergunto até onde eles vão conseguir trazer acessórios específicos pro Zinix, né? Porque a AIN, ela não tem lá muitos acessórios, assim. E eu acho que seria bacana ter uma case para ele, digamos assim. Mas ela já fez vários acessórios, como por exemplo o controle, né? O controle já existe, já foi lançado, já foi anunciado. E é um controle específico para rodar no console. Não sei até onde ele precisa ser específico, até porque a gente tem a Flyd que tem controles muito bons e eu preferiria utilizar os controles da Flyd. Vou ser sincero aqui para vocês, a não ser que a Tectoy faça que nem ela fez com a 8-Bit Do e traga os 8-Bit Do com a logo dela para funcionar no Zinix, e ela tem ali
alguma falcatrua para funcionar bacana e com menos delay. Não sei até onde é útil, assim, não sei, vou ser sincero. Mas vamos fazer o seguinte. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as configurações e o que eu espero que cada um deles rode. E após isso eu vou falar os preços de cada uma das versões, beleza? Vou ter que colar aqui porque é tudo muito novo, muito recente, então eu não decorei ainda, tá? A versão Lite dele tem um processador que já vem com vídeo integrado, assim como a versão Pro também, só que é uma versão bem mais humilde, bem mais tímida, digamos assim. Caso você queira pesquisar, ele tem uma AMD Athlon 3050E que tem gráfico integrado e basicamente, se você for colocar aí na proporção, ele fica próximo ali a um Ambernic Win 600, que tem praticamente esse mesmo processador aí. Não lembro exatamente se é esse, mas é um processador equivalente e eu tenho certeza disso. Fora isso, ele tem 256 GB de armazenamento em SSD NVMe acima de 2000 MB por segundo de taxa de transferência. Ele tem 8 GB de RAM, tela de 6 polegadas, rodando a Full HD com 60 frames por segundo, o que é padrão. E ele também vem com Wi-Fi 5 e Bluetooth 5.2. Para mim, uma máquina bem eficiente, assim. Ele vai funcionar com alguns jogos indie, muito provavelmente ele vai conseguir rodar alguns AAA, só que com aquela resolução bem baixinha ali, em 720p a 30 frames por segundo, muito parecido ali com o que rodaria, por exemplo, um Nintendo Switch, né? Nintendo Switch ele roda alguns AAA, só que tudo bem capadinho assim. E como eu vou falar um pouquinho mais sobre o preço depois e onde eu acho que esses consoles PCs portáteis se posicionam no mercado, eu acho que vai ser uma opção bem viável para determinados perfis, para determinados públicos. Agora vamos falar da versão Pro, que é uma versão que muita gente tá de olho, e essa sim, ela tem tudo para rodar algumas coisas com muito mais qualidade. A versão Pro vem com o Ryzen 7 6800U com 8 núcleos e 16 threads. Ele já vem com a tecnologia Zen 3, que é a tecnologia embarcada no Xbox Series S, por exemplo, no Xbox Series X, que ele tecnicamente seria responsável por gerar até Ray Tracing, dependendo do jogo, mas obviamente, vamos com calma, não é bem por aí, não é porque ele tem a tecnologia que ele vai tancar fazer isso, ele simplesmente demonstra que tem poderio para poder tancar algumas coisinhas mais pesadas. Eu colocaria dessa forma, mas não espere, por exemplo, que você vai ter num dispositivo daquele tamanho ali, algo parecido com o RTX 2060, 2070, é um negocinho mais singelo, mais simples, que vai permitir você jogar a maioria, talvez toda a biblioteca da Steam atualmente. Afinal, esse processador aí, se eu for comparar com o Steam Deck, ele é, sei lá, um processador de nota 10, o Steam Deck ficaria nota 7, sabe? 6, então ele é melhor do que o do Steam Deck. Ele vem com 16 GB de RAM, com taxa de 6.400 MHz LPDDR5. Mano, é muito mais rápido, por exemplo, do que o meu PC. O meu PC, ele tem DDR4 e ele funciona a 3.200 MHz de frequência. É muito mais rápido do que o meu PC. É bizarro isso, sendo sincero. Essa versão Pro vem com 512 GB SSD NVMe e ele tem expansão por cartão de memória. Dá para você colocar ali um micro SD e ele expandir. Se não me engano, não tem aqui a informação, tá? Ele tem limite também, porque ele funciona também com SSD ultra rápido, ele fica até com 1 TB de expansão. Fica a confirmar essa informação, afinal a gente não tem ele em mãos ainda, mas eu acredito que em breve a gente vai estar com esse neném em mãos aí sim. A tela é a mesma coisa, né, Full HD de 6 polegadas, o que muda é o Bluetooth e o Wi-Fi, que no caso aí a gente vai ter ele com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2, é um Bluetooth muito veloz, muito rápido, para, por exemplo, ligar um controle e ele funcionar com um polyrate mais rápido. E o Wi-Fi 6, por exemplo, a gente entra naquela ideia de que dá para você jogar até, por exemplo, com o PlayStation Remote e vai funcionar tão bem quanto ou melhor do que o PlayStation Portal, que inclusive também vai ter vídeo aqui no canal sobre ele, beleza? Agora vamos falar um pouquinho sobre a precificação dele e o posicionamento dele no mercado. A gente sabe que o Steam Deck, ele sai aí na faixa entre 3.000 e 3.500, a gente consegue encontrar um Steam Deck com um precinho bacana. Porque, mano, o Steam Deck já custou mais de 5 mil reais aqui no Brasil, vamos convir. Que essa palavra não existe, mano. Mano, ele já saiu por muito mais caro do que isso. Ele saiu acima de 5 mil reais aqui no Brasil por vendedores do mercado cinza. E eu acredito que atualmente ele já tá bem estabilizado o preço aqui no Brasil e não vai mudar muito disso aí não. E aí a gente tem aí a comparação com o Zinix, a versão Lite e a versão Pro, um mais fraco e outro mais forte do que o Steam Deck. Então, teoricamente, preços condizentes,
um vai ser mais barato e o outro tende a ser mais caro do que o Steam Deck. Com minha colinha aqui, a gente tem o preço dos AIM lá na China, em dólar, tá? A versão Lite custa $249 lá na China. Então, se você for comprar o AIM Lock Zero ou o AIM Lock Lite ou o Zenix Lite, ele vai estar aí na faixa dos R$1.355 em conversão direta, né? O dólar do jeito convertido, sem muita enrolação assim, sem frete e tal. Já a versão Max do AIM Lock, ele vai estar aí na faixa dos $775. É caro, é alto, é pesado, mas também pudera. A configuração dele é muito alta. Os níveis de configuração dele são níveis de um PC gamer muito mais caro do que esse valor, sendo sincero. Eu só me preocupo com a temperatura dele, com aqueles componentes ali, mas preço na mesa, a gente tem aí R$4.218 em conversão direta. Isso significa que a gente vai ter sim um PC com preço relativamente competitivo. 4 mil e pouquinhos reais num computador portátil que é relativamente superior a, por exemplo, o ROG Ally da Asus. A gente tem aí uma boa expectativa de que esse PC portátil dure bem muito tempo assim no mercado nacional, que ele rode muitas coisas. Ele tem também acesso a cabo ATG, você vai conseguir ligar teclado, mouse, vai conseguir ligar ele numa tela externa. Fora que tudo isso unido à portabilidade de você conseguir levar para qualquer lugar. Obviamente você não vai usar um PC portátil desse para trabalhar, né, no dia a dia. Talvez você até use, mas ele vai servir também para você rodar um aplicativo, rodar um Word, colocar um monitor externo e claramente vai dar para aproveitar bastante esse console portátil no dia que ele sair. E eu espero que a gente aqui consiga trazer para vocês em primeira mão, para vocês verem como funciona esse aparelho, beleza? Todas essas informações na mesa, eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês acham desse videogame. Gostaria de saber também se vocês comprariam ele. Qual versão vocês comprariam? Falem aí nos comentários. Muito obrigado. Novamente, sou o Pablito. Espero que eu veja vocês no próximo vídeo. Fui.